Sejam bem-vindos. Antes da gente começar, nossos recados paroquiais. Temos 2 hoje. O primeiro deles, haverá esse final de semana arrecadação de mantimentos lá no Estrela Lar dos Meninos. Essa campanha de arrecadação é fundamental para que a gente consiga abater um tanto de coisas que a gente precisa comprar para compor as nossas cestas mensais aqui da casa, por conta do nosso projeto social. Então essas portas de mercado que a gente faz é de suma importância, porque todo mundo aqui cozinha, todo mundo sabe como que está o orçamento doméstico, como está custando uma cesta, né, gente? Tem 2 períodos ainda, um período que está faltando 2 voluntários, que é das 4 às 8 da noite. Das 4 da tarde às 8 da noite. Das 4 da tarde às 8 da noite. Então, quem puder se candidatar, ou sabe alguém em casa que pode se candidatar, manda mensagem para o centro, ou manda mensagem para a Sandra, e a gente coloca o nome lá. Só precisa de boa vontade, tá, gente? E é muito bom você participar de Porta do Mercado, porque ela é bastante reveladora. É muito reveladora, tanto do que a gente tem dentro da gente, quando a gente leva uma negativa, quando a gente leva, assim, literalmente, assim, um passa fora, porque às vezes as pessoas são educadas, não tem, vem com dinheiro contado, ok, não vou, ok, e você fica tranquilo. Mas quando a pessoa te humilha, quando ela, sabe, é bom, sabe por quê? Porque a gente começa a se perceber também. Fala assim, nossa, mas eu tô aqui fazendo uma boa ação. Aí alguém fala assim, nossa, mas eu não tenho que cuidar desses vagabundos. Vagabundo que vai trabalhar, eu tô pagando minhas contas. Aí você fica meio chocado, assim, né? Então isso é bom. Bom para testar sua fé. Bom para que nunca mais, quando você passar na porta de um mercado, alguém te pedir alguma coisa, você negar. Então é muito bom. Acho que todo mundo, uma vez na vida, tinha que fazer porta do mercado. Você vai se transformar em outra pessoa. Eu lembro meu pai, que ele, né, eu falava, não, pai, você tem que doar. Você foi no mercado, aí ele foi uma vez, tá? Doou. Aí ele tinha esquecido um negócio e voltou no mercado de novo. Aí ele falou assim, pra mim, nossa, cheguei lá, tinha a pessoa pedindo de novo, mas eu lembrei que eu tinha que dar de novo. Eu dei risada, porque ele falou, que bom, mas não interessa o que te motiva, se sou eu, né, na sua cabeça falando, mas é bom que você sabe que você tem a possibilidade de comprar de novo, então você pode doar ali um negocinho, um monte de tomate já ajuda, né, gente? Se todo mundo que passar pela gente doar alguma coisinha, meu Deus, é uma fartura sem fins. Então, quando aquela pessoa que pergunta, qual instituição que é? Ai, não, que é nome, sobrenome, RG, CPF, para quem que vai dar, não sei o que, aquela coisa toda. Não, você não fala, isso aí você não fala, imagina, isso aí você não conta. Fala assim, não, projetos gestantes, né? Então você dá aquela floreada na pílula, porque você chegar falando que é espírita também, aí você assusta. Fala assim, tô mexendo com isso? Pronto, né? Agora minha vida vai para trás. Então, não, isso a gente não conta. Fala projeto de gestante Anália Franco, nem fala auxílio fraterno, tá com a camisetona, né? Auxílio fraterno, grupo espírita, e fala assim, não, grupo gestante, esse trabalho tem mais de 50 anos, aí você vai na parte social do negócio, né? Porque às vezes se você for lutar ali com uma questão doutrinária, não vai ser legal, não vai ser legal. Então fica aí o convite para quem puder se candidatar. Ou também, quando a gente coloca nos grupos lá, divulgar que está tendo a arrecadação, porque isso é bom, fomenta o pessoal ir lá. Segundo recado, o nosso curso de mediunidade. Gente, nosso curso de mediunidade abriu inscrição e vai logo fechar. Por quê? Porque as aulas vão começar dia 1º de junho. O curso tem 1 ano e meio de duração. Ou seja, para novas inscrições acontecerem, a gente precisa terminar esse curso. Ou seja, nova turma somente em 2028. Não tem como fazer outro dia, gente, porque demanda demais, então é só na segunda-feira mesmo. Então é agora ou 2028. A mula está passando arriada na sua frente, é agora ou demora demais. Nesse curso, o que você vai aprender? Fala assim, não, mas eu não tenho mediunidade. Eu gosto dessa questão espiritual, porque eu sim acredito, né, em vida pós-morte. Eu acho que o corpo não encerra todo o meu espírito.
acredito nisso, a comunicação também acho que é possível, já tive algum vislumbre de alguma coisa, mas eu não quero mexer com o espírito, eu só queria ser um evangelho, ser uma pessoa melhorzinha, mas deixa os espíritos lá, eu aqui. Não se preocupe, porque o curso de mediunidade não vai colocar mediunidade onde não existe. E se você já tem, é melhor você aprender a lidar, porque senão você vai ficar atormentado. Você vai ver espírito de qualquer jeito, correndo na sua casa, mexendo nas coisas, no seu sonho. Então é melhor que eu saiba lidar. Tinha uma pessoa aqui que ela acordava de madrugada, imagina isso, de madrugada ela acordava e ela tinha que escrever, porque o espírito... quero falar agora. Eu falei, minha querida, se alguém liga na sua máquina, no seu portão 3 horas da manhã, o que você faz com essa pessoa que quer falar com você? Eu mando embora, né? É muito ousadia. No outro dia eu tenho que trabalhar. Eu falei, você vai fazer a mesma coisa com o espírito. Falei, meu querido, se é hora de você querer escrever, não pode. Só que você tem que saber manejar isso, senão o espírito te acorda mesmo. Então você vai aprender a lidar com a mediunidade e ver que o espírito é gente. Espírito é gente. Então tem gente boa, tem gente ruim, tem gente salafrária, tem gente inteligente, tem gente burra, tem gente de tudo quanto é jeito. Então o espírito é gente. Sem corpo, mas é gente. Então no curso de mediunidade, a gente vai quebrando um monte de mito. É muito interessante essa parte. E também vai trazendo linguagem. Porque a mediunidade não é uma exclusividade do espiritismo, ela acontece desde que o mundo é mundo. Então a gente vai, cada aula, ganhando um pouquinho em conhecimento. Por isso, gente, que o curso ele tem um rigor quanto à assiduidade. Você não pode vir essa segunda, faltar 3 segundas, vir no outro dia. Não dá para ser turista no curso, assim como qualquer curso. Você não começa um curso e leva do jeito que você quiser, né? Por quê? Porque a presença conta. Então, o nosso curso tem esse rigor. Não pode dar 3 faltas consecutivas sem ser justificadas. E justificadas não é você ir no beach tennis. É porque hoje tinha uma confraternização, né? E aí eu justifiquei a minha falta. Minha querida, você vai depois. Festinha é depois do centro. Justificada é, nossa, fiquei doente, uma viagem de trabalho, isso é justificada. Minha filha passou mal, isso é justificado. Agora, bateram lá na minha casa, falaram, tô indo agora. Se uma pessoa bate na sua casa, aleatório, você tá indo pro serviço, você vai ficar lá porque ela bateu lá? O que você vai fazer? Tô ocupadíssimo. Beijo, eu te ligo quando tá, depois a gente conversa. Então, isso precisa estar claro na nossa mente. Para participar desse curso, precisa frequentar o curso. Olha que interessante. Precisa frequentar. E por que eu falo isso? Porque na terça e na quarta não tem esse rigor. Mesmo que a gente tenha um estudo sequencial, não tem esse rigor. Você pode vir hoje, não tem semana que vem, vir na terça, depois você vem na quarta, vem na terça. Não tem problema nenhum. Agora, segunda-feira não dá. Absolutamente não dá, tá? Então fica o convite. A gente está toda hora sem parar disparando na internet. Por que a gente está tão massivo nisso? A gente até parou com os recortes do Evangelho, do Livro dos Espíritos, porque a gente precisa ter um enfoque maior agora no curso mesmo, porque ele fecha as inscrições. E detalhe, só tem mais 10 inscrições, porque são 60 vagas, a gente já tem 50 inscritos. Deu 60, fechou, para onde a gente vai pôr? Eu vou pôr na cabeça. Que vai pôr. Não dá, 60 lugares é o que dá para fazer, então também não vamos colocar mais, porque senão também não dá tempo, porque o curso é 1h30 por reunião. E tem uma parte que é uma parte meio que... uma primeira parte é uma aula teórica de 50 minutos, e depois tem uma outra parte que é uma parte um pouco mais dinâmica. E aí se tem 100 pessoas, a gente sai daqui meia-noite. Fala o que você achou, que com você. Meia-noite. Então não tem como. Então tem que ter um número ali que dê para manejar no tempo que a gente tem. Tá? Então se você vê lá na internet, falar, eu não posso fazer agora, eu trabalho, eu estudo, não sei o quê, mas você sabe de alguém que quer fazer, de alguém que tem interesse, manda para essa pessoa. Manda para essa pessoa para ela poder fazer a inscrição. Ok? Outro recado, tinha 3 recados. Outro recado? 5 minutos. É isso. Já comi os 5 minutos. O outro recado é a Avia Show, gente. Semana que vem vai ter um evento aqui na cidade, o Avia Show. Estamos
Por quê? Não, porque a gente vai trabalhar, como sempre, na barraca do cachorro quente no Aviachou, né? E é um evento até grande, para o porte de Presidente Prudente. Então, convide a família, vai ter atração da Esquadrilha da Fumaça, vai ter aeromodelismo, paraquedismo, vai ser uma coisa bem legal. Que, gente, não acontece isso aqui em Prudente com frequência, né? Nós estamos, né, no fim do estado de São Paulo, caindo para Mato Grosso. Então, as coisas vão acontecer aqui, né? Verdade, não é fácil. Rally dos Sertões também. Rally dos Sertões. Parece que vai ter, Dirk. Parece que vai voltar pra cá de novo a passada deles. Mas aguarde. E aí onde a gente vai estar? Na barraca do cachorro quente. E assim, por que eu tô contando? Porque esse evento, obviamente que ele é de cunho lá, privado, não sei o que, mas a praça de alimentação, quem faz é a FEAPP, que é a Liga das instituições, né, da cidade, instituições filantrópicas da cidade. Então toda a renda da praça de alimentação, ela é dividida entre as entidades que participam, e a gente está sempre lá na barraca do cachorro quente, o melhor dog da cidade. Sim. Né? Na chuva ou no frio? Na chuva, no frio, na exposição. Lembra da exposição? Meu Deus do céu! Enfim, estaremos lá, então chame a família, divulguem para que possa participar do evento. Não precisa ir lá e falar assim, vou lá comer o cachorro quente para ajudar as meninas lá do centro. Não precisa, porque o caixa é dividido igualmente. Então você pode ir lá e comer pastel. Você pode ir lá e não comer o cachorro quente. É só ir lá, só para movimentar, ok? Na outra semana, já avisando aqui, 4 recados, meu Deus do céu. Na outra semana, então, por conta do Aviachou, não teremos André Luiz. Quando vai ser Aviachou? Já semana que vem. 22, 23 e 24. Ai, dia do seu aniversário dele. 23. Geminiana, dona Dirlis. Bom, então semana que vem, sem André Luiz, ok? André Luiz vai estar voando baixo. Lá no Aviachou. Então vamos lá. Capítulo novo. Qual que é? Capítulo 21. Falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21. O texto que o Kardec escolhe abrir esse capítulo é um texto que está em Lucas. É um texto que, assim, para nós, todos os textos, né, na verdade, que o Kardec escolhe, ele tem um objetivo claro, porque ele põe aquele e não o outro. Há textos mais diretos e muito objetivos em que você pode tirar essa expressão, né? Haverá, guardai-vos que vai ter falsos cristos e falsos profetas, por exemplo, o texto da semana que vem que está em Mateus. Então, o Kardec escolhe não começar por esses e escolhe começar com o texto de Lucas, que vai dar para a gente um filtro para que a gente perceba essa falsidade. Essa falsidade tanto nos profetas, tanto nesses falsos cristos, quanto a falsidade que eu carrego em mim. Por quê, gente? Porque o evangelho, ele não é para um discurso, ele não é para um palanque, ele não é para alguém determinado. O evangelho é para mim, sempre para mim. E em todo o tempo que eu ler o evangelho, mesmo que aparentemente eu não participe daquilo que está sendo dito, é necessário que eu faça um esforço para que eu consiga me enxergar retratada naquele texto, naquele dito de Jesus. E às vezes isso não fica tão explícito, como a gente pode pensar nesse agora. Fala assim, eu não sou profeta, eu não sou sacerdote, Cristo muito menos, então, graças a Deus, essa eu estou livre, essa é para o Malafaia, essa é para o chapeludo lá, esqueci o nome daquele lá, Valdomiro, nossa senhora, compra um pedaço da gravata, não sou também um médium de cura. Pera, que a gente tem também. Pensa que é só o Valdomiro? Não. João de Deus, quando curava todo mundo, era espírita. Quando pegaram as pedofilias safadezas do João de Deus, não, ele não é espírita não, ele é espiritualista.
aquele pastor chapeludo. Então, gente, falso Cristo, falso profeta, falso sacerdote, falso moralista, você vai encontrar em todas as vertentes religiosas. Todas. Isso daí não é de posse e propriedade de uma específica. Você lembra daquele filme que fizeram sobre a pedofilia na igreja católica? Aí depois eu vou falar, vou pôr no grupo. Tá, pode pôr, põe lá, pecaminoso, hein, Dirlis? Põe lá sim. Eu assisti esses dias, Dirlis, um documentário, depois eu te mando, bem interessante também, de uma seita, que eu nem sabia que existia, então eu te mando. Aquele filme lá, Sem Salvação lá, aquela série Sem Salvação da Netflix, assista também, muito bom. Boa? Aí, gente, já pega essa referência aí. Põe sim, Dirlis. Então, gente, o Kardec está colocando aqui para a gente uma coisa mais, assim, não tão objetiva, porque ele quer dar para a gente um parâmetro de filtro. Porque se ele coloca esse texto aqui, falando de árvore, coração, etc e tal, é porque é possível, através disso, interpretar algumas coisas dessas figuras e de mim mesma. Aonde que eu estou, né? Indo pela falsidade, aonde eu estou adulterando. Lembra lá, não adultereis, e a gente adultera tudo, né, gente? Meu Deus do céu, que dificuldade. Então a gente precisa se ver. Eu vou ler o texto aqui na íntegra, porque o Kardec pegou só o finalzinho do texto. Vai ler desde o começo, então? Vou ler desde o começo, tá? Não se dizer. Espera lá, ó, tá em Lucas 6. Isso. E começa, espera lá. Exatamente, começa no 39 e encerra no 45, exatamente. Então vamos lá. Disse-lhes ainda uma parábola. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no teu? Como pode dizer seu irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, quando não vê a trave no seu próprio? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verá bens para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aí vem o texto que o Kardec colocou. Não haverá árvore boa que dê um fruto mau, nem árvore má que dê um fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas de sarças. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. Mas o mal, de seu coração mau, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Olha a parábola, vamos lá. Gente, a gente sabe que parábola não é uma historieta, não é uma fábula. Ela tem o quê? Um desafio, não tem? Ela tem dentro dela uma coisa que Jesus coloca para o seu interlocutor, que coloca ele numa situação adversa. Ou você se coloca contra aquilo lá e argumenta, ou você é obrigado a entender a lógica daquilo lá e se converte. Não tem neutralidade. Fala assim, legal essa história, hein? Jesus é bom nisso. Tchau. Não tem isso nos evangelhos. Então a gente tem até situações muito constrangedoras, tipo o moço rico que chega lá para Jesus, fala assim, Senhor, sou um homem legal, sou um moço bom. O que eu faço então para ser bom para sempre e herdar a vida eterna? Vocês lembram desse mocinho? O que Jesus fala para ele? Falou, meu querido, vende tudo que você tem, né? E ali ele pôs um desafio para ele. Ele fica absolutamente, chocado, estarrecido, e não pela venda, porque a ideia era o apego que ele tinha e não sabia que tinha. Falou assim, então foi revelado para ele uma coisa que, para ele era uma pessoa super bacana, até que veio o contraste. Então as parábolas também trazem esse contraste. Então veja lá a parábola do samaritano. Aquele que foi confrontado com a história não queria nem falar o nome do bom moço da parábola, Falar aquele que usou de misericórdia, não vou falar que quem fez isso foi, E então você vê esse lugar de
de aperto que a gente colocar. Então o Evangelho faz isso comigo, faz isso com você. Ele me coloca num lugar que é desconfortável de eu estar, porque eu começo a perceber aonde que eu me afasto dele. Se tivesse perto, gente, se a gente tivesse chegado, nossa, que pessoa evangelizada, que pessoa boazinha, maravilhosa. Gente, eram outros pensamentos, outras atitudes, outros tudo. A gente fica com raiva ainda, né? De uma fila, de um caixa lento, de uma pessoa que anda trupicando na sua frente, abrindo os espaços, uma galinha. Você já fica irritado, fala, por que não vai para lá para eu passar aqui? Então isso não é de alguém que já está evangelizado. Não é possível. Então só porque eu pago minhas contas, cuido dos meus filhos, não bato ninguém em casa, não quer dizer que eu estou vivendo o Evangelho. É muito distante do que é cantado por Jesus para esse reino manifestar aqui. É muito distante. Então, quando Jesus coloca uma parábola, ele coloca aqui também um desafio. E a gente vai ver qual que é o desafio que ele está lançando aqui. Que ele termina, né, ele já está falando do cego, falando dessa questão, né, de pouca visão, mas ele também vai falar das aparências do que a gente faz. Então ele fala, por acaso um cego pode guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Isso aqui é a coisa mais comum que a gente vê em tudo quanto é lugar. Na nossa vida, na nossa família, sociedade, trabalho, nos meios religiosos. A pessoa tem uma vida super questionável, mas ela sempre está dando, né? Sempre está dando um caminho para outra, um conselho maravilhoso, que ela não escuta, que ela não faz, ela não pratica, mas ela está dando conselho. Então essa cegueira de querer arrumar a vida do outro, não se arrumar nada, não fazer nada para isso, assim, Jesus dá um nome para isso, assim, os dois vai cair num buraco. Ninguém pode se guiar aí, porque os dois estão precisando de quê? De guia. Então é necessário que a gente perceba isso. E não vamos cair nas esparrelas que a gente encontra nas religiões, não. O Espiritismo é muito bom por isso. Ele coloca todo mundo que em pé de igualdade. Você não vai ter um sacerdote espírita. Aqui, esse momento aqui é de troca. Então a gente pensa as coisas em conjunto. Então o que eu estou falando aqui precisa ser questionado, você precisa fazer a sua leitura, você precisa internalizar e ver se você vai para o mesmo caminho, não. Não é uma coisa que é dada e a gente precisa engolir goela abaixo. Porque a nossa doutrina é a única, na verdade, que nasce falando que não está pronta. O Kardec falou assim, não está pronto. Isso aqui não tem jeito de estar pronto. Então ela começa conversando com as ciências. Gente, ciência do século XIX, né? Então tem coisas que na Gênese que caiu por terra. Não existe. A ciência já falou, não é desse jeito. Como, por exemplo, a geração espontânea. Como, por exemplo, quando em um determinado momento lá está falando de Adão e está colocando ele como uma pessoa. E ele fala, opa, já caiu. E o Kardec sabia. E aonde ele coloca isso? Na Revista Espírita. Ele coloca isso, fala assim, porém, essas práticas científicas, esse novo debate ainda não está sedimentado. Então a gente vai ficar com o que está consolidado. Mas se a ciência mostrar o contrário, segue com a ciência. Então a doutrina espírita é a única que fala, não estamos prontos. Não está pronto, não chegou e sempre vai continuar. O Livro dos Espíritos, olha que interessante. Ele nasce dentro desse berço, né, que sai de uma Revolução Francesa, que tem toda uma discussão de uma ruptura de um poder vigente, de um crescimento de uma nova espiritualidade. Por quê? Porque a igreja é absolutamente ali... Passou pelo iluminismo. Então a igreja nesse momento perde muito poder, está nascendo nova forma de se organizar, né? Então o Livro dos Espíritos também responde muito de questões sociais que está acontecendo naquele momento. Tanto que na questão que a gente estudou hoje, qual é a comparação que Kardec faz? Cidades. O que está acontecendo? A gente sai da Revolução Industrial, a gente está nesse momento em que há o quê? Há uma hierarquização da sociedade. Então ele usa isso também para fazer comparativos. O Kardec, eu sei que isso pode chocar algumas pessoas assim mais puritanas e ortodoxas espíritas, mas aquele modo de pesquisar através do controle universal dos espíritos, adivinha, não é feito no Livro dos Espíritos. Ele é feito nas obras subsequentes. O Livro dos Espíritos é recebido por pouquíssimos médiuns, 3 ou 4 médiuns. E o Kardec vai aprimorando isso. Tem questão que é o Kardec que responde.
Como, por exemplo, a questão 1. Tome essa bomba, então fique com ela. Vamos pensando sobre isso. E como que a gente sabe disso? Por conta da primeira edição do Livro dos Espíritos, que ele fala, vou colocar em paralelo o que são apontamentos meus, o que são apontamentos dos Espíritos. E aí na segunda edição a gente tem essa questão colocada por Kardec. E por que ele faz isso? Ele quer me enganar. Kardec me enganou, falou que era o Espírito que respondeu. Gente, o Kardec era um pedagogo. O Kardec participa da revolução que é feita nesse momento na França, de uma mudança de como é patrocinado, de como vai ser ofertado o ensino naquele local. E ele busca uma educação universalista para todos, gratuita, e ele faz isso. Então, qual que é a diferença? Você fala assim, um espírito bem legal respondeu isso, ou um espírito bem legal encarnado respondeu isso? A gente tem que parar com essa coisa, o espírito. Gente, lembra do Valdo Vieira? Ele é o Zéfiro do espírito. Então, eu fico com isso aí, né? Então, a gente precisa pensar algumas coisas, por que as coisas vêm do jeito que vêm. Então, a gente não pode nunca deixar de ter um pensamento crítico para as coisas, porque senão a gente é manipulado, manejado, e a gente acha que já chegou nesse local de transformação do Evangelho. E o Evangelho, ele é desafiador. Então ele volta lá, você pode isso, cego? Fala, não, tô bem cego, hein? Tô bem cego. Então beleza, então vamos nos apoiar aqui, vamos tatear, senão nós dois vamos cair. Então eu sabendo da minha cegueira, sabendo da sua, o que a gente vai fazer? Vamos com calma? Vamos com calma, um passo de cada vez, o que você está sentindo aí, né? E não vamos eleger guru pra gente não, porque a gente pode muito bem cair numa esparrela. Então, pode um cego guiar outro cego? Não pode não, os dois vão cair no buraco. Aí ele fala uma coisa maravilhosa. Não existe discípulo superior ao seu mestre. E a gente quer ser superior. Eu quero. Não, jamais. Jesus para mim é tudo na minha vida, meu salvador absoluto. Você lembra que ele passou, os amigos traiu, ele falou que não tinha uma pedra para pôr a cabeça dele, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, ele foi, absolutamente desacreditado pelos poderosos da época. Você quer isso? Você quer nada. Você quer que os poderosos te acreditem, que seus amigos te amem, que você tenha pedra? Não, eu quero travesseiros de ganso para eu pôr minha cabeça. Não, eu quero as benesses do mundo material. E isso não tem problema nenhum, tá, gente? Porque essa parte de você buscar uma casa melhor, um carro melhor, uma roupinha mais aconchegante, faz com que, até o próprio dos Espíritos fala sobre isso. Essa busca por uma melhoria física, material, estimula o seu intelecto. Você fala, preciso dar um jeito disso aqui, não posso ficar nesse lugar. Então eu vou me cobrir com folhas, né? Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente embrutece, a gente anda para trás, não dá. Então, quando a gente vê um mestre e a gente vê para onde ele caminha, a gente não tem que ter medo quando essas coisas do mestre me acontecer. Uns amigos me abandonar, alguns me trair. Hoje realmente não tem condição aqui. E no final ainda ter a cruz, ou seja, uma transformação tão grande, tão radical, que eu sou uma antes e outra depois dela, porque eu tive que renascer. Uma parte minha teve que morrer mesmo, de dor, de sofrimento, e ali eu me transformei. Então eu preciso ser muito honesta comigo e falar, Jesus é meu mestre? Tô pronta a pagar? Tô, pode chamar, tô pronta a pagar. E aí, a gente não vai se chacoalhar com as adversidades, não. Elas virão, obviamente, mas elas não vão me derrubar, não, porque eu não tô cega. Não vou cair no buraco. Fala assim, nossa, mas faço das coisas tão certinha. Olha essa doença que me veio, não é possível. É possível, é bem possível. Nossa, olha essa coisa, essa traição. Olha essa casa, ai meu filho, o que aconteceu? Ai, que marginal. É possível. Então o discípulo... Nenhum discípulo é superior ao seu mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como seu mestre.
Ufa, né? Se é perfeito, nem eu. Ai, graças a Deus deu uma aliviada aqui pra mim. Então a gente é um discípulo imperfeito e por isso que a gente ainda derrapa muito, né? Ainda estamos na luta. Porque olha o cisco no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no teu. Por quê? Por que a gente faz isso? Como pode dizer seu irmão, deixa eu tirar o circo do teu olho, se no seu próprio você não tira? Ah, gente, eu sei que vocês vão assim... Vocês vão enjoar, até eu terminar esse livro aqui, vocês vão enjoar de tantas referências que eu vou trazer. O animal social. Não, porque ele fala exatamente por que a gente faz isso aqui nesse livro, por que a gente quer tirar o cisco do olho do outro e no meu eu não tiro não. Sabe por que não? Gente, olha que coisa mais maluca. É o nosso funcionamento psíquico que acontece dessa maneira. Em vários momentos aqui no livro, o Eliot, ele vai contar e vai afirmar com pesquisas testificáveis, comprováveis em laboratório, grupo de contraste, enfim. O seguinte, todos nós queremos ser coerentes, queremos ser queridos e queremos ter razão. E nós vamos fazer de tudo para que a gente esteja nesse local. Espera lá. Tem alguns testes que são feitos aqui. Alguns testes. Tem um que eu achei incrível de legal. Hipnotiza uma pessoa e aí num dia de calor fala para essa pessoa o seguinte, você vai por uma capa de chuva, você vai comprar um jornal, você vai comprar uma carne e você vai para sua casa. Ele não come carne, estava calor e ele não lê jornal. Ok, e ele estava hipnotizado. Aí ele chega na casa dele, o hipnotizador liga para saber por que ele fez isso. Por que você está de capa de chuva? Ele vai justificar. Porque o tempo muda muito. Porque, né? Vai que chove, não sei o quê. Então ele não quer falar, nossa, porque é um absurdo, né? Por que eu tô com capa de chuva? Porque eu tô doido. Ninguém vai falar isso. E a gente fica com essa coisa da autoimagem. Ai, né? Porque eu sou espírita, então eu falo, mano, são irmãozinhos. Irmãozinhos? Que irmãozinho? Você chama as pessoas de irmãozinho? Não chama. Então para com isso. Então não existe isso. Então se a gente fica nessa casca, já estamos entrando lá na árvore de aparência. É muito mais fácil a gente buscar essas justificações. Então ele falou da carne também, ele falou um outro absurdo, mas em nenhum momento ele se questionou. Falou assim, por que eu fiz isso? Por que eu fui por esse caminho? Que coisa mais esquisita. Então a gente toda hora está buscando aceitação e justificação. A todo momento eu estou querendo me justificar. Tem inúmeras passagens aqui. Ai, meu Deus. Não vai ser fácil eu achar que eu queria, né? Ai, mas os espíritos existem. Achei! As pessoas ficam motivadas a justificar as próprias ações, crenças e convicções. Quando fazem alguma coisa, vão tentar, se possível, convencer os outros de que era algo lógico e razoável a se fazer. Havia uma boa razão para o Sam, aquele cara lá, ter feito essas coisas absolutamente tolas, mas não tinha essa noção. Aí eu fiz um outro grifo aqui. Então, quando somos pressionados a explicar as nossas ações, tentamos construir uma história que tenha sentido e que, ao mesmo tempo, satisfaça o nosso desejo de pertencimento aos bons, para nós mesmos e para os demais. Essa é a essência da autojustificação. Querer parecer bom. E Jesus está falando desde esse tempo, falando assim, para de querer parecer bom. Seja bom, e sendo assim mesmo, um estúpido, igual você é. Que aí daqui a pouco a gente é bom inteiro. Jesus falou assim, os fariseus, que ficam aí, conhecem toda a lei, são, né, da religião, são as prostitutas, estão te precedendo na salvação. E por quê? Fala assim, então você é prostituta, né? Já que o fariseu estou dando certo, indo na igreja, então já era. Então é isso? Não é isso.
Mas o que diferia? Ela sabe que ela é pecadora. Ela sabe, fala assim, eu preciso de ajuda. Minha vida tá super esquisita aqui, ó. Tô na treva. Preciso de um amparo. Então ele falou aos publicanos, aqueles, né, que cobram imposto, que tira o ágio dos outros, cobra mais, é corrupto. Fala assim, nossa senhora, Senhor, me ajuda aqui. Porque se for por mim, é ladeira abaixo, eu uso os outros mesmo. Agora, lembra a oração do publicano e do fariseu? Um fala, Senhor, nossa, socorro, me ajuda. E o outro fala, Senhor, ainda bem que eu não sou com essa corja imunda, né? É claro que a gente não fala assim, a gente fala com palavras bonitas, né? Senhor Deus de piedade, misericórdia, obrigado, nananana. E não fala nada de si, né? Nada de si. É só louvor, gratidão, adoração. E não se abre, não fala, não falando, não tem como vir a resposta. Já que, né, oh Deus dos exércitos misericordioso, que as falanges dos bons espíritos. Aí não dá, né? Aí eu só vejo o nosso protetor e falo assim, aí não dá, né? Como que eu vou falar com essa criatura? Como que eu vou chegar? É impossível chegar. Aí a gente vai ficando cada vez mais perturbado. Aí continua, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E aí é muito interessante isso, porque uma vez vendo, você não fica com essa coisa moralista. Ai, Luci, deixa eu tirar do teu olho tua trave. Não faz. E isso a gente vê retratado nas obras do André Luiz. Quando os mentores estão ali trabalhando, né? E você vê o André Luiz afoito, porque o mentor vai lá e tira o cisco. Fala, você não vai fazer nada? Você não vai fazer nada? Mas isso não é ruindade? Mas isso não sei o quê? E os espíritos mais evoluídos, o que ele faz? Fala assim, não, vamos pelas beiradas, vamos ajudando aqui, vamos ajudando, né? Vamos cada vez mais ampliando as bênçãos, não pegando só na pessoa. Vai dar certo. Então o que eles fazem? Vão cada vez mais trazendo dignidade ao entorno dessa pessoa e ela vai começando a ver. Não é assim, ó, deixa eu te falar, hein? Deixa eu falar aqui pra você, hein? Você errou nisso, naquilo. Falar umas verdades aqui pra você. Os espíritos não fazem isso. Quem faz? Os espíritos, né? Os nossos espíritos encarnados, né? Nós. Esses fazem, eles adoram, falam, Vixe Maria, né? Esses falam muito. Aí ele fala hipócrita, né? Aí vem agora, isso para falar disso tudo e dessa falsidade, da hipocrisia, né? Não haverá árvore boa que dê fruto mau, e nem árvore má que dê fruto bom. Com efeito, uma árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros e nem se vindimam uvas de sarça. Aqui ele dá um exemplo de árvore, né? Então ele dá duas árvores. Há uma árvore boa e uma árvore ruim. Só que ele não dá também que essa árvore ela vai ficar para sempre ruim ou boa. Ele coloca ela na condição já de frutífera. Essa questão da simbologia da árvore ela é colocada em diversos pontos como representando o ser humano, né? E a seiva, né? Seria essa divindade a percorrer todos nós e os frutos que daí vêm. Então, quando a gente pensa na árvore, a gente pensa essa questão da vida, essa questão do caráter, de uma identidade. Uma identidade, ela vai te identificar por aquilo que você é e mostra a nossa condição assim interior, digamos, né? Então, a árvore não tem como fingir o fruto dela. Eu vou fingir aqui, né? Vou fingir o fruto aqui. Tem como eu fingir isso, gente? A minha essência? Não tem como. E isso que é interessante, porque Jesus, ele está indo, entre muitas aspas, tá? Mas Jesus, ele se aproxima, é anacrônico até eu falar isso, porque isso vem depois, né? O essência, na verdade não, porque também tem os gregos que vão falar um pouco sobre isso, sobre a essência do ser. Por exemplo, Aristóteles, Platão, Sócrates, vai falar dessa essencialidade, esse essencialismo. Ele não nasce agora, né? Não é uma coisa moderna, ele também é uma coisa antiga. Em que pautava? Que o ser tem uma essência. Só que para Platão, para os gregos, essa essência, ela é mais assim,
abstrata, digamos assim, porque ela está nesse plano imaterial. Jesus une as duas formas assim, sim, há uma essência, ela precede a existência e ela é manifestada com atos concretos. Olha que interessante, a gente sabe que a gente tem um passado, que a gente não nasceu hoje aqui para você estar aqui na Terra, você já teve um passado, né? Você tem um histórico. Então aqui não tem ninguém começando o jogo. Então a gente tem sim uma essência, a gente tem ali um cerne nosso, né? E esse cerne vai se manifestar. É interessante porque depois, quando a gente pensa, o oposto do essencialismo seria o existencialismo, que já vem lá para aquela ideia de Sartre, daquela ideia de Camus, que vai pautar o oposto, fala, não, o homem existe e a sua existência determina a sua essência. É o oposto, você viu que é literalmente um oposto. Então, quando a gente tem lá, por exemplo, o livro que a gente estudou lá em conjunto, do Estrangeiro, por exemplo, o que ele coloca? Que as coisas da vida, né, o dia a dia, é que mexe ali com o Merceau. Dentro dele, ele é absolutamente passivo do que está acontecendo. É a existência que está dando molde à sua essência. E vem Jesus e fala, não, você não pode colar boas obras e justificar a sua essência ruim. Por isso que ele fala, toma cuidado. E aí que eu entro e você entra. Porque se ficasse nos falsos cristos, falsos profetas, eu saía daqui, né? Linda. Pensa bem, se eu não posso colar fruto bom em árvore ruim, então eu não posso pegar uma coisa que eu acho que é muito boa e passar um pano na minha essência que é ruim. Não entendi. Por exemplo, o Paulo vai falar sobre isso. Ele vai fazer um aprofundamento teológico em cima disso. Ele vai falar assim, ó, não é pelas suas obras que você é salvo, não. Para que a gente não maluqueça, né? Igual a gente já fez no passado, né? Porque qual era a ideia dos fariseus? Segue a lei restritamente, não mato, não furto, nananana. Então eu sou uma pessoa, nossa, bacanérrima. O Paulo vai desenvolver mais ainda isso. Fala assim, não é pelas suas obras que você é salvo. Então eu não posso pegar uma coisa que é boa e enxertar na minha árvore que ainda a essência é ruim. Não tem como. Então, por exemplo, às vezes você fala, não é que eu sou caridosa, né? Mas eu me preocupo com a diferença social. Então lá no centro eu dou minha cesta básica. Eu participo para fazer os enxovais. Eu falo lá no centro espírita. Faço evangelho. Faço evangelho no lar. Ai, nossa, espiritaça. Mas dentro eu ainda julgo as pessoas por aparência, eu ainda estratifico, eu julgo, sabe, sou mesquinha, fofoqueira, intrigante, antes chega intrigante, sabe, aquela coisa pesada. Mas, ó meus frutos, entendeu? Tá, então não vou fazer nada não, já que meu interior é ruim e minhas obras são tão ruins também, não vou fazer nada. Pera lá que também não é assim. Porque ele vai falar que há transformação, que eu posso me transformar. O que a gente tem que estar claro na nossa mente, essas ações boas, elas podem ir me transformando, mas elas não me salvam por elas. Não me salvam por elas. Entende isso? Isso tem que ficar claro na nossa mente. O meu interior, ele precisa estar coeso com o de Jesus para falar assim, nossa, cheguei. Então a gente sabe que está distante. Eu não posso me justificar achando que as minhas obras de caridade, obras de alguma coisa nesse sentido, vai me capacitar a uma grande salvação. Isso daí quando a gente estuda isso, chama soteriologia. O estudo da salvação da alma. Como que se salva? Que era a pergunta do moço rico. Senhor, eu já faço todas essas coisas boas. Como que eu me salvo? Aí vem Jesus e dá uma chapuletada nele. Paulo fala que é pela graça. Pela graça. Mas é difícil entender isso assim, da gente. Como é que funciona essa graça?
É uma pessoa que você obedece, você não tem obras para, por exemplo, ó, vocês estavam aplicando minhas obras. Aí fica como uma casa. Não é acaso. Não é o acaso. É porque a gente está pegando uma doutrina tentando explicar outra, né? Então, quando a gente fala de Paulo e graça, ele também não está falando de predestinação. Você está confundindo predestinação com graça. Ele não fala que nós somos escolhidos porque existe graça ou que todo mundo pela graça. A graça é no sentido de que Deus escolheu nos criar. Por que raios ele fez isso? Pergunte para ele. Quando você morrer e for um espírito puro, só lá. Por enquanto não pode. Não sabemos, mas foi pela iniciativa de Deus que nós existimos. Foi pela iniciativa de Deus que nós podemos evoluir, que a gente não está parado. É pelo amor de Deus que Jesus encarna. Então, essa graça é essa iniciativa. E quando Jesus é confrontado sobre isso, sobre bem, sobre não sei o que, ele fala assim: o bem não está em mim, ele está passando. Ele é uma graça. Agora, quando eu começo pelas obras me justificar, cadê a graça? Cadê Deus se é pelas minhas obras? Não, é porque eu fiz, é porque eu acontecia, porque eu, né? Olha a minha reforma íntima, como sou maravilhosa. E não. Então, entende? Para onde está indo a construção? Porque o Paulo, a base da teologia de Paulo é a construção do novo ser. O devir, ele vai falar muito sobre isso, sobre o novo Adão, sobre a nova geração. Então tudo está nessa reformulação do ser, e que também está conectado com a própria experiência de vida do Paulo, porque ele faz isso nele. Então a gente vendo como ele entendeu esse processo de graça dentro dele, fica mais claro. Perdeu a casa, perdeu a família, perdeu o lugar de destaque, perdeu tudo, mas ele se transformou completamente. Ele tinha bons frutos sendo Paulo de Tarso? Tinha bons frutos. Ele era um cara absoluto. Dentro do que ele fazia, como ele fala, o rigor da lei, ele fazia as coisas, mas também tinha o que dentro dele? Tinha também a violência, tinha também o sectarismo, tinha tudo isso. Então, assim, essa árvore, a árvore é boa ou a árvore é ruim? O fruto, ele fala, por que você não pode enxertar esse fruto? Fala, isso é bom, mas e a árvore? A essência, como que é a essência? Opa, essa essência está doente, a essência está corrompida. Então, se ele está fazendo coisas boas e eu não vindimo uva de sarça, onde que eu chego? Qual que é a lógica disso? O negócio é bom que ele está fazendo ou a essência é ruim? A essência é ruim. A essência é ruim porque ele vai se transformar. Então, porque aí não é um fruto, porque aí é uma obra. E a gente tem que separar isso. Entende? Porque às vezes é pela obra que eu estou me justificando. Então uma coisa é fruto, ou seja, sai da essência, transborda de você. Outra coisa é obra, e eu ser justificada pelas minhas ações. Então é óbvio que as minhas ações podem, né, ir me transformando e mexendo comigo, etc. Mas elas não são capazes de per si me iluminar, me evangelizar, me transformar. Eu posso ser... Gente, vocês não conhecem gente assim, não? Não te conheço. A gente, né, quando olho, não se conhece. Quando olho no espelho, né, vejo algumas coisas. Então, continua. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. O mal, tira o mal, porque a boca fala do que... meu Deus, o que o coração está cheio. Então veja bem, o fruto, no caso aqui, bem trazido a ideia de Paulo, ele está revelando a essência da árvore, né? Então ele demonstra isso, ele revela. Então por isso que é bom a gente se ver nessa condição dos nossos frutos, revelando uma coisa que é interna. Quando ele fala aqui do coração, quando ele fala a boca fala daquilo que está cheio o coração. O coração a gente sabe aqui, principalmente para essa cultura, para esse momento aqui, que não era, né, só bombear de sangue. E também não era a ideia que a gente dá para o coração, sentimento somente, mas sim a junção, né, de intelecto e sentimento. Então ele vai falar
de uma força que está ancorada numa coisa que foi sendo guardada, que ele vai falar de um tesouro. Como você junta um tesouro? Ó, esquece Peter Pan, você foi lá e roubou o tesouro, o Capitão Gancho, ele já está lá inteirinho. Não, como você junta um tesouro? Pensa o tesouro de um país. Como que é? Depósitos. Ou seja, uma coisa que você vai colocando, você vai, né, construindo o seu tesouro. Então, olha que interessante. Esse tesouro é construído. Eu vou depositando o meu bom tesouro no meu coração. Ou, ele deu 2 exemplos, né? Árvore boa e árvore ruim. Ou do mau tesouro que eu carrego, que eu também posso guardar um punhado de coisa ruim, né? E ali eu vou me abastecer disso. Nós, gente, pelo traquejo social, pela educação, você é muito culto, você é educado, você fez ensino médio, você sabe como se comportar. Esse traquejo social, às vezes essa polidez que a educação te traz, é para trazer, né? Pelo menos, é para trazer. Ela pode até certo ponto segurar algumas coisas do nosso tesouro ruim. Então eu estou pensando em algumas coisas, mas assim, pela educação, pela finesse, pelo contrato social, eu consigo não deixar sair tudo. Mas tem uma hora que isso transborda e eu não consigo segurar. E aí a gente precisa entender um pouquinho de como funciona a nossa psique. Porque tem forças, gente, que nós não dominamos. A gente não domina. Então o Jung vai falar de questões do inconsciente, vai falar da nossa sombra, ou seja, aquilo que eu nego, que eu vou toda hora, né, jogando para esse canto, né, em que não passa pelo ego, ou seja, pela minha reflexão. Essas questões, ela vai se acumulando, ela vai ficando maior. Então chega uma hora que ela transborda. Então por isso que às vezes a gente parece que foi sequestrado por uma emoção, sabe? Foi sequestrado. Aí quando você pensa, nossa, e aí quando, sabe, transbordou, a represa cedeu, inundou tudo, no mesmo minuto, no mesmo segundo, você volta assim. Eu voltei. Nossa. Você não se reconhece. Hã? Aí você não se reconhece. Falou, Eu não tive coragem de fazer isso. como? Meu Deus, me excedi. Aí volta. Gente, aí agora rebobina. Nossa, coisa antiquada. Volte atrás um pouquinho daquilo que a gente estava falando. Da minha cegueira de não me ver e da minha autojustificação. Não, mas eu falei isso para Rose porque também, né, ela me provocou, ela também, olha o jeito que ela fez, não sei o quê. Então, porque isso gera um outro negócio dentro da gente que a gente não consegue suportar. Está nesse livro aqui também, que é a dissonância. A gente não quer parecer bom e coeso, coerente. A gente é bom e coerente sempre. Claro que não. Então o que gera? Gera uma dissonância, né? Então há uma quebra, uma ruptura. Fala assim, eu quero ser isso, mas isso aqui está contradizendo isso daqui. Está contradizendo. Geralmente é mais forte a nossa parte ruim. E aí, óbvio que o que a gente quer tentar mostrar é muito mais fraco do que a nossa essência. Ah, não, pera lá. Vamos calibrar isso daí. Porque isso também é evolutivo. Não é, a nossa parte boa é maior. A ruim é menor. Só que o que acontece, gente? Por uma questão evolutiva, de verdade, evolução, por isso que fala que a gente ainda está misturado dos reinos. A gente não está, né? Nossa, reino nominal. Ó, só daqui para cima, racionalização, amorosidade, é assim? Não, a gente é instintivo de um nível absurdo, né? Tipo, não almocei, eu dou patada nas pessoas, não tomei café, eu tenho enxaqueca. Isso, gente, barbarismo. Então, quando parece pra mim que as coisas ruins minhas são mais fortes ou maiores, é uma questão evolutiva. Pelo seguinte, quando a gente ainda era caçador e coletor, era muito melhor que eu percebesse as feições. E se as feições fossem feições negativas, sabe, que poderiam me atacar, e eu saber distinguir isso, eu poderia sobreviver. Então eu guardo melhor as coisas ruins. Por isso que às vezes você tem uma relação enorme de anos e tá tudo bem, obrigado, né? Mas aí acontece uma coisa, você fala assim, ai,
vaso quebrado não se conserta. Gente, isso daí é só o seu caçador-coletor ali, ó, bem animalesco, né? Focando numa coisa ruim, que parece enorme, mas você teve uma vida ali de 20 anos legal com essa pessoa, e ela pisou na bola. Por isso que quando a gente olha pra dentro, a gente acha que a gente é muito mais mal do que bom. Como é que é, não ouvi? Quando a gente olha pra dentro, a gente se olha assim. Essa bondade de todo mundo, ó, eu tenho 1%. Um nada, né? Um nada. Por conta disso. Mas também não é ruim, gente, porque olha, veja bem, porque se eu vejo que eu sou maravilhosa, que eu já cheguei, que eu sou iluminada, não há salvação pra mim, né? Não, acabou pra mim. Né? Então, mas também eu não posso ficar só, né, negativa desse lado. Então eu tenho que saber, eu sabendo que existem essas forças que estão manejando dentro de mim, não sei o que, tudo isso ainda tem Jesus. Galera, então vamos amar. Não vamos enlouquecer o mundo. Vamos criar o reino do céu aqui na terra, tá? Não é para morrer, para fazer ele, não, é aqui. Né? É aqui, eu tô fazendo aqui, vim, dei minha vida aqui, deixa eu fazer agora, encarnado. Então, todas essas forças ainda vem Jesus como guia moral e fala assim, mas eu estou criando um novo modelo de sociedade, e esse modelo é moral. Então está relacionado isso, Então é por isso que Kardec, por isso sim, muita ousadia minha, né? Pode ser um desses motivos que Kardec escolhe esse primeiro texto, para dar para a gente uma lente grande, para ver onde isso se manifesta. E não já ir lá, haverá falsos cristos, falsos profetas, que é o próximo texto. Entendeu? Porque aí fica uma coisa mais abrangente, uma coisa mais subjetiva, porque pode entrar na minha experiência, na sua, e todo mundo consegue se ver. E também, obviamente, né, problematizar aqueles que estão se colocando nesse lugar. Ok? Alguma pergunta? Então, semana que vem, haverá falsos cristos e falsos profetas. Esqueci, eu tenho minhas referências, né? Porque, me empolguei. Gente, toda vez eu trago aqui uma referência de texto e um filme, né, pra gente pensar sobre isso. Eu sei que se a pessoa não assistiu o debate, se ela vê a referência lá no nosso grupo, vai falar enlouquecido, né? Da onde tirar essa maluquice? Então é bom que se você indicar para alguém, você dê o contexto, tá? Por favor, eu espero que dê o contexto. Então vamos lá. Trouxe algumas referências aqui. Primeiro, o nosso livro, eu vou indicar ele até eu terminar, tá? O Animal Social, você tem que ler. Não, de verdade, você tem que ler para se conhecer. Não, tem que ler. Todo mundo, isso aqui, tem que ler. O filme que eu queria que a gente pensasse sobre ele, O Cisne Negro. Eu sei que a maioria já deve ter assistido aqui. Filme. Por que a gente tem lá? Uma moça muito dedicada, muito com aparência de pureza, né, de perfeccionista, e dentro uma maluca, né, rompida, fragmentada, com uma sexualidade também ali, né, com uma dificuldade, digamos assim. Então a máscara da pressão cai. A pressão exterior vai fazer com que caia a máscara dela, né? Então, dá para a gente problematizar isso. Se a gente leva uma vida muito forçada em coisas que a gente não problematiza dentro da gente, é bem provável que a gente entre em uma ruptura, numa dissonância muito grande e seja muito prejudicial para a gente, ok? Outro filme... A Lista de Schindler pelo oposto. Então ele começa, né, e foi baseado em fatos, vocês sabem, o Schindler começa ganhando dinheiro com os trabalhos forçados de judeus. Então ele coloca uma fábrica, né, dentro de um campo de concentração para ganhar dinheiro daqueles que estavam naquela situação de penúria. Nossa, que coisa primária, né? Gente, a gente viu isso na pandemia, né? Quando elevaram o preço lá dos respiradores, vocês lembram disso? E venderam assim num preço absurdo. A água foi lá para a estratosfera, o papel higiênico, venderam. Vocês lembram disso? Sim. E era o quê? No momento que você, de dor, de dificuldade, estava tirando vantagem no momento péssimo, né? Então, a Lista de Schindler vai funcionar do oposto. Ele começa desse jeito, querendo tirar vantagem dos judeus que estão presos em campos de concentração,
Mas aí ele é transformado pela dor, né? Então é tipo como se essa árvorezinha dele recebesse um picote e fosse enxertado ali. E essa árvore começa a dar bons frutos. E ele salva milhares de judeus, mesmo ele tendo um grande risco. Isso é morto, né, gente? Isso é morto. Agora, livros, esse que eu já falei, e eu queria que a gente, né, se quisesse ler, livro maravilhoso, que também é sobre essa dissonância, né? A sua aparência é uma coisa, mas o seu interior é outra, que é o retrato de Dorian Gray. Livro... Hã? O retrato de Dorian Gray. Livro, o filme é péssimo. Eu assisti o filme, porque eu tenho um livro da lista de Schindler, também é bom, e o filme é maravilhoso, gente. Agora, o retrato de Dorian Gray, o filme é péssimo e o livro é maravilhoso, né? Oscar Wilde, que também já vai trabalhar um monte de questões sociais, a gente precisa ter essa linguagem mesmo, para a gente problematizar o mundo, né? Senão a gente faz um espiritismo de centro espírita. Pelo amor de Deus, não dá. Então vamos ficar com essas referências. O nosso Dorian Gray, ele tinha uma aparência e o interior dele era completamente diferente daquele exterior, né? Então a gente vai acompanhando a decadência de Dorian, né? Mesmo ele sendo um Adonis maravilhoso, lindo, né? Então, ok? Ficou aí as referências. Vamos orar? O que é isso? A oração. Hã? Pediram na live. Ah, tá. Cícero dos Santos Silva, o senhor que tá na UTI, é o ouro que vinha no atendimento. E o José Pedrão Bebê que tá na UTI. Esse viria no atendimento na UTI? Fêmea intensiva, ela acabou de avisar. É nada. Tá. Tá bem? Tá bom. Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos nessa casa com o coração aberto para que a sua amorosidade possa nos envolver. Ajuda-nos, Senhor, para que a gente possa ressignificar a nossa vida todos os dias, para que o seu chamado ecoe dentro de nós, arrancando as algemas que nos ligam ainda num passado ainda obscuro, ainda de grandes ingenuidades. Que possamos, Senhor, te ouvir a chamar cada um de nós pelo nosso nome que tu conhece, para que a gente possa se libertar e ser salvo dentro dessa lógica que espera de nós transformação e obediência. Ajuda, Senhor, ajuda o nosso espírito que ainda é tão belicoso, ainda é tão revoltado, ainda nega tantas vezes, para que possa, o quanto antes, colocar o seu jugo sobre nós, sabendo que o seu alívio vem, mas que a marcha é nossa. Nos disse que o caminho era estreito, mas que estaria esperando por nós no final dessa marcha. Ajuda-nos, Senhor, a perceber as oportunidades que nos são dadas, para que a gente possa, o quanto antes, entronizar o seu reino e a sua verdade nos nossos atos cotidianos. Que a gente não espere um momento grandioso, uma virada brusca na nossa vida, para repensar e fazer diferente. Que a gente consiga no dia de hoje louvar e agradecer e fazer com que é possível a nossa transformação. Que não sejamos nós, Senhor, esses falsos cristos, esses falsos profetas que negam a si mesmo no sentido de não se ver e caminham ensandecidos sem perceber para onde vão. Ajuda-nos, Senhor, a voltar para a casa do Pai, a vestir a veste daqueles que podem comungar no grande banquete e nos transformar por inteiro. Senhor, na noite de hoje, pedimos que os espíritos da casa, equipe Falange André Luiz, que é tão estimada, que é tão reverenciada nessa casa, possa estar com o Cícero nesse momento e com o José, porque os dois estão vivendo um momento de grande desafio. Vivem agora
a experiência da dor física, estão ambos na UTI, estão no lugar que precisam de apoio espiritual. Sabemos, Senhor, que os hospitais têm espíritos, têm ajuda, mas daqui mandamos, Senhor, uma cota da nossa energia, que os bons espíritos possam tirar de nós uma energia anímica e transmutar ela em favor de Cícero e José, para que nesse momento eles recebam a confiança necessária para esse momento de desafio, que eles tenham paz, que eles tenham nesse momento a tranquilidade de se perceber cuidados, que nenhuma dor nos chega e nos deixe em desamparo, que eles consigam te perceber lá também, Senhor, nesse leito de hospital, infundindo neles coragem, bom ânimo e refazimento. E pedimos também a extensão à família, que seja amparada, que não entre em desespero, que só busquem realmente apoio e alívio na oração, que em nenhum momento titubiem, descreem da capacidade infinita que Tu tens sobre cada um de nós. Guarde-os eles, Senhor, e que eles consigam dessa casa receber a fluidoterapia, que é tão eficaz nesses momentos, que eles possam ter uma noite tranquila, que possam ser trabalhados também em desdobramento, e que esse momento para eles seja de refazimento. Que a Sua paz, Senhor, reine sobre cada coração que aqui está, e que possamos ir para nossos lares confiantes e sabedores de que Tu confia em cada um de nós. Que a Sua paz reine soberana para sempre. Que assim seja.